Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à varanda da minha casa. Eu sou a Dalila e antes de começar quero deixar o meu agradecimento à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e em especial à equipa da Cultura pelo convite que me fizeram para estar cá hoje, convosco. Para este nosso encontro, decidi trazer o livro Bichos, de Miguel Torga. Esta obra foi pela primeira vez publicada em 1940 e está dividida em 14 contos. Cada um destes contos relata a história de um bicho, seja ele humano ou animal, porque nesta obra os animais são representados como seres que pensam e sentem, tal como os humanos. O conto que vou ler é o conto Vicente. Vicente é um corvo que é selecionado para a Arca de Noé, mas que decide, ao final de 40 dias, partir e não regressar. E nós vamos saber o porquê. Naquela tarde, à hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, Vicente abriu as asas negras e partiu. 40 dias eram já decorridos desde que, integrado na leva dos escolhidos, dera entrada na arca. Mas desde o primeiro instante que todos viram que no seu espírito não havia paz. Calado e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua. Como se aquele grande navio onde o Senhor guardara a vida fosse um ultraje à criação. Em semelhante balbúrdia, lobos e cordeiros irmanados no mesmo destino. Apenas a sua figura negra e seca se mantinha inconformada com o procedimento de Deus. Numa indignação silenciosa, perguntava: a que propósito estavam os animais metidos na confusa questão da Torre de Babel? Que tinham que ver os bichos com as fornicações dos homens que o Criador queria punir? Justos ou injustos, os altos desígnios que determinavam aquele dilúvio batiam de encontro a um sentimento fundo de irreprimível repulsa. E quanto mais inexorável se mostrava a prepotência, mais crescia a revolta de Vicente. 40 dias, porém, a carne fraca o prendeu ali. Nem mesmo ele poderia dizer como descera do Líbano para o cais de embarque e depois, na arca, por tanto tempo recebera das mãos servis de Noé a ração cotidiana. Mas pudera vencer-se, conseguir, enfim, superar o instinto da própria conservação e abrir as asas de encontro à imensidão terrível do mar. A insólita partida foi presenciada por grandes e pequenos, num respeito calado e contido. Pasmados e deslumbrados, viram-no, temerário, de peito aberto, atravessar o primeiro muro de fogo com que Deus lhe quis impedir a fuga, sumir-se ao longe, nos confins do espaço. Mas ninguém disse nada. O seu gesto foi, naquele momento, o símbolo da universal libertação. A consciência em protesto ativo contra o arbítrio que dividia os seres em eleitos e condenados. Mas ainda no íntimo de todos aquele sabor de resgate, e já do alto, larga como um trovão, penetrante como um raio, terrível, a voz de Deus. Noé, onde está o meu servo Vicente? Bípedes e quadrúpedes ficaram petrificados. Sobre o tombadilho varrido de ilusões, desceu pesada
uma mortalha de silêncio. Novamente o Senhor paralisara as consciências e o instinto e reduzia a uma pura passividade vegetativa o resíduo da matéria palpitante. Noé, porém, era homem e, como tal, aprestou as armas à defesa. Deve andar por aí. Vicente, Vicente! Que é do Vicente? Nada. Vicente, ninguém o viu? Procurem-no! Nenhuma resposta. A criação inteira parecia muda. Vicente, Vicente! Em que sítio é que ele se meteu? Até que alguém, compadecido da mísera pequenez daquela natureza, pôs fim à comédia. Vicente fugiu. Fugiu? Fugiu como? Fugiu. Voou. Bagadas de suor frio alagaram as têmporas do desgraçado. De repente, bambearam-lhe as pernas e caiu redondo no chão. Na luz pardacenta do céu, houve um eclipse momentâneo. Pelas mãos invisíveis de quem comandava as fúrias, como que passou rápido, um estremecimento de hesitação. Mas a divina autoridade não podia continuar assim, indecisa, titubeante, à mercê da primeira subversão. O instante de perplexidade durou apenas um instante, porque logo a voz de Deus ribombou de novo pelo céu imenso, numa severidade tonitruante. Noé, onde está o meu servo Vicente? Acordado de desmaio, poltrão, trêmulo e confuso, Noé tentou justificar-se. Senhor, o teu servo Vicente evadiu-se. A mim não me peça a consciência de o ter ofendido ou de lhe haver negado a ração de vida. Ninguém o maltratou aqui. Foi a sua pura insubmissão que o levou. Mas perdoa-lhe e perdoa-me também a mim. E salva-o, que, como tu mandaste, só guardei a ele. Noé! Noé! E a palavra de Deus, medonha, toou de novo pelo deserto infinito do firmamento. Depois, seguiu-se um silêncio mais terrível ainda. E no vácuo em que tudo parecia mergulhado, ouvia-se infantil o choro desesperado do patriarca que tinha então 600 anos de idade. Entretanto, suavemente, a arca ia virando de rumo e a seguir, como que guiada por um piloto encoberto, como que movida por uma força misteriosa, apressada e firme, ela, que até ali vogara, indecisa e morosa ao sabor das ondas, dirigiu-se para o sítio onde 40 dias antes eram os montes da Arménia. Na consciência de todos, a mesma angústia e a mesma interrogação. A que represálias recorreria agora o Senhor? Qual seria o fim daquela rebelião? Horas e horas a arca navegou assim, carregada de incertezas e terror. Iria Deus obrigar o corvo a regressar à barca? Iria sacrificá-lo pura e simplesmente para exemplo? Ou o que iria fazer ele? E teria Vicente resistido à fúria do vendaval, à escuridão da noite e ao dilúvio sem fim? E se vencera tudo? A que paragens arribara? Em que sítio do universo havia ainda um retalho de esperança?
ninguém dava resposta às próprias perguntas. Os olhos gravavam-se na distância, os corações apertavam-se num sentimento de revolta impotente. E o tempo passava. Subitamente, um lince de visão mais penetrante viu terra. A palavra, gritada a medo por parecer ou miragem ou blasfémia, correu à arca de les a les como um perfume. E toda aquela fauna, desiludida e humilhada, subiu acima, ao convés, no alvoroço grato e alentador de haver ainda chão firme neste pobre universo. Terra, nem planaltos, nem veigas, nem desertos, nem mesmo a maciez tranquilizadora de um monte. Apenas a crista de um cerro a emergir das vagas, mas bastava, para quantos o viam, o pequeno penhasco resumia a grandeza do mundo. Encarnava a própria realidade deles, até ali transfigurados em meros fantasmas flutuantes. Terra, uma minúscula ilha de solidez no meio de um abismo movediço, e nada mais importava e tinha sentido. Terra, desgraçadamente, a doçura do nome trazia em si um travor. Terra. Sim, existia ainda o ventre quente da mãe. Mas o filho? Mas Vicente, o legítimo fruto daquele seio? Vicente, porém, vivia. À medida que a barca se aproximava, foi-se clarificando na longura a sua presença esguia, recortada no horizonte, linha severa que limitava um corpo e era ao mesmo tempo um perfil de vontade. Chegara, conseguira vencer, e todos sentiram na alma a paz da humilhação vingada. Simplesmente, as águas cresciam sempre, e o pequeno outeiro, de segundo a segundo, ia diminuindo. Terra, mas uma porção de tal modo exígua que até os mais confiados a fixavam ansiosamente como a defendê-la da voragem. A defendê-la e a defender Vicente, cuja sorte se ligara inteiramente ao telúrico destino. Mas estavam rotas as fontes do grande abismo e abertas as cataratas do céu. E homens e animais começaram a desesperar diante daquele submergir irremediável do último reduto da existência ativa. Não, ninguém podia lutar contra a determinação de Deus. Era impossível resistir ao ímpeto dos elementos, comandados pela sua implacável tirania. Trânsida, a turba sem fé fitava o reduzido cume e o corvo pousado em cima. Palmo a palmo, o cabeço fora devorado. Restava dele apenas o topo, sobre o qual, negro sereno, único representante do que era raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente. Como um espectador impessoal, seguiu a arca que vinha subindo com a maré. Escolhera a liberdade e aceitara desde esse momento todas as consequências da opção. Olhava a barca, sim, mas para encarar de frente a degradação que recusara. Noé e o resto dos animais assistiam mudos àquele duelo entre Vicente e Deus. E no espírito claro ou brumoso de cada um, este dilema apenas. Ou se salvava o pedestral que sustinha Vicente
e o Senhor preservava a grandeza do instante genesíaco, a total autonomia da criatura em relação ao Criador, ou, submerso o ponto de apoio, morria Vicente.